No dia de ontem, a propósito da invasão de Ceuta, houve um debate que é habitual, o debate político na CNN entre Sérgio Sousa Pinto, Assunção Cristas e João Marcos de Almeida, e estiveram basicamente frente a frente, e Sérgio Sousa Pinto achou por bem dizer que a correlação entre imigração e socialistas é um disparate, portanto não há qualquer justificação, e depois dá o exemplo do Reino Unido, que realmente é um exemplo paradigmático de que o consenso progressista não se prende única e exclusivamente com a esquerda. Eu já tenho falado desta expressão que eu acho que é a mais adequada para descrever este tipo de forças políticas que têm consensos sobre o essencial e depois discordam naquilo que é elementar. Meia dúzia de impostos, mais imposto, menos imposto, portanto, gestão de condomínio, no fundo é isso, discordam na gestão de condomínio, concordam naquilo que é essencial, doutrinário, etc. E, portanto, no dia de hoje venho mostrar-vos este embate. O embate é curto, é um videozinho de 1 minuto e 15 segundos, mas vamos ver e vamos fazer uns comentários. Se for possível. Ok, vou ser rápido sobre Ceuta. O João fez aqui um esforço habitual, que é tentar associar a imigração aos socialistas, como se fossem os socialistas responsáveis pela imigração. Eu falei Pedro Sanches. Não, agora estou a falar. Não foi um é esforço. uma falsidade completa. É uma falsidade completa. O Brexit existiu e o Reino Unido saiu da União Europeia por causa dos imigrantes. Os imigrantes passaram a vir em dobro para o Reino Unido. Antigamente eram polacos, agora são paquistaneses. Elegeram o Dr. Boris Johnson, que a seguir a Lenin é das figuras mais salientes da esquerda. Portanto, esta teoria infantiloide de insultar a inteligência dos espectadores, dizendo que a esquerda e os socialistas são os responsáveis pela imigração, é uma falsidade. Chega como nota introdutória, para ver se há tempo para falar do que eu quero. Não, Sérgio, espera. Pedro Seixas legalizou ou não legalizou mais de meio milhão de imigrantes ilegais? Cavaco Silva, quantos legalizou? Não, eu não estou a falar de Cavaco Silva, estou a falar de Pedro Seixas. Quantos legalizou? Agora. Mas Pedro Seixas legalizou ou não legalizou? Bom, foi isso que eu falei. Posso ouvir agora a Assunção? Agora, dizes que é infantiloide, o que é que isso quer dizer? Posso ouvir agora a Assunção? Não, mas quer dizer, é preciso repor as coisas. Eu não estou a associar. Agora, é verdade que foi Pedro Seixas que legalizou. E podemos falar, João, se quiseres, sobre o socialismo e os imigrantes, no caso do Reino Unido, noutro programa. Estou muito à vontade para o fazer. Pronto, fica prometido. Eu tenho a suspeita que nós vamos ter que voltar a falar deste tema outra vez. Bom, eu acho que isto é importante porque o Sérgio Sousa Pinto, basicamente, agora a querer defender o bom nome da sua ala ideológica. E eu, no fundo, até concordo com esta ideia de que não são só os socialistas. Houve um consenso progressista que uniu figuras da direita à esquerda, ou da suposta direita à suposta esquerda, em que basicamente concordam no fundamental e depois discordam em questão de impostos e tudo mais. Eu não sei se vocês ouviram, por exemplo, acho que este exemplo é paradigmático disso mesmo, António José Seguro, sobre a questão de Ceuta, já se manifestou entretanto, disse alguma coisa do género: o controle de fronteiras não é incompatível com a humanidade que temos que ter com as pessoas que chegam ao nosso país e, portanto, vocês se virem bem, isso é o que a AD diz. Não é? Isso é o que até em determinada esquerda se diz. A esquerda mais radical, alguma delas já assume a substituição populacional como horizonte desejável no curto, médio prazo. Portanto, já o dizem abertamente. Mas, genericamente, o que nós vemos é um consenso progressista. Quando se fala disto de sistema e as pessoas dizem que caracterizar 6, 7, 8 partidos como sistema é dizer pouco sobre eles a nível individual. A questão é, eu acho que tem que existir uma expressão que caracterize este consenso com base naquilo que é fundamental para estes partidos, porque ajuda a perceber verdadeiramente aquilo que nos tem governado. Dá o exemplo Sérgio Sousa Pinto, com uma frase com muita graça, em que ele diz: Boris Johnson, depois de Lenin, é a figura mais afeta à esquerda, sei lá, europeia, nos últimos, ele não disse nos últimos, mas digo eu, nos últimos 100 anos. Pronto, tem graça, é uma frase engraçada. Mas isto também demonstra, essencialmente, que houve um consenso e não houve verdadeira alternância doutrinária no poder. Houve alternância no poder entre pessoas que concordam no essencial e que depois fazem campanha sobre aquilo que é, enfim, que é menos importante e menos interessante. Tratam a gestão do poder político como se fosse a gestão de um condomínio. Mais imposto, menos imposto, mais assinatura, menos assinatura, mais uma empresa, menos uma empresa, portanto é assim que vem o poder político. E agora começa a haver uma verdadeira disputa a nível doutrinário e de bases de concordância que existiam neste consenso progressista, e é por isso que estas pessoas estão todas muito incomodadas, porque vocês veem, e não digo bem o comentador João Almeida e Sérgio Sousa Pinto, não digo estes dois em particular, mas se vocês virem mesas de debate supostamente diversas, falo por exemplo da mesa de debate de Cecília Meirelles e Miguel Prata Roque, eles têm alguma discordância, têm uma discordância ou outra, mas vocês podem ver que em 80% do programa a
Cecília Meirelles e o Miguel Prata Roque não discordam assim tanto. Não há assim uma discordância tão grande, porque a Cecília Meirelles e o Miguel Prata Roque são bem exemplo daquilo que é o consenso progressista. E o consenso progressista une liberais, une sociais-democratas, une socialistas, une comunistas. Há aqui um consenso. Os nossos comunistas, apesar de tudo, são diferentes, são um partido comunista mais ortodoxo, como já há poucos na Europa, mas ainda é importante levar em consideração esta ideia. Portanto, diz o Sérgio Sousa Pinto, bom, os socialistas não têm correlação com a imigração. Eu acho que temos que correlacionar e fazer essa correlação, desde logo porque são as pessoas que assumem para si e que assumem publicamente, não é uma coisa que façam em segredo e que nós tenhamos que descobrir depois de muita investigação. Dizem sim, nós queremos mais imigração, achamos que temos um determinado modelo económico que requer mão de obra semi-escrava, não o dizem assim evidentemente, mas é o que estão a dizer na prática, e portanto precisamos de alimentar este modelo económico que nós criámos. A segurança social que nós criámos, que uma boa parte das seguranças sociais a nível da Europa não tem sustentabilidade, mas achamos que devemos continuar a alimentar a máquina do Estado com mão de obra semi-escrava, porque o trabalho aparece feito, vão aparecendo alguns descontos e ninguém nos anda a chatear com esta coisa de que os portugueses têm que ganhar mais. Há pressão no mercado da habitação, o que empurra os portugueses para fora dos centros urbanos, e há uma conquista evidente por parte do estrangeiro de determinadas capitais europeias, mais aquelas que são evidentemente mais permissivas com a imigração. E portanto, eu por um lado compreendo a indignação de Sérgio Sousa Pinto, porque ele realmente não se pode dizer que foram só os socialistas, mas o que seguramente se pode dizer é que estes partidos que deram a ilusão de alternância doutrinária, a única alternância que deram foram a alternância em escalões de IRS, que são importantes, não digo que não, a alternância na carga de impostos, mais 1%, menos 1%. Eu relembro-me que o Partido Social Democrata e o Partido Socialista andavam, na altura do Orçamento de Estado, a discutir coisas absolutamente irrelevantes para que o Partido Socialista pudesse declarar vitórias políticas em determinados temas, porque na prática concordam no essencial. Agora diz o Partido Socialista, não, nós agora na questão da imigração, nós não concordamos assim tanto. O que é facto é que o próprio José Luís Carneiro e até Pedro Nuno Santos que já veio a público dizer que a questão do CEF e da AIMA foi um disparate e que foi um erro cometido, mas José Luís Carneiro tem feito um percurso para falar da regularização e normalização da situação das fronteiras, e eles não se importam com o número de imigrantes, desde que esses imigrantes venham com um papel. A minha posição lá está, a minha e a de outras pessoas associadas às forças nacionais populistas de alguma forma, coloca em causa este status quo, que é, nem toda a gente pode vir nem sequer legal. Essa é que é a questão, porque mesmo que estejam legais, se colocarem em causa a continuidade de um povo, não são bem-vindos, porque é uma questão de números, essencialmente, também é de cultura, mas em primeiro lugar é de números, mas evidentemente que eu prefiro imigrantes com proximidades culturais, nomeadamente europeus, desde logo porque o seu saldo para com o Estado português é bastante mais positivo do que imigrantes do Sudeste Asiático, do continente africano ou até da América Latina, e portanto, essencialmente, era isto que eu tinha para partilhar. Foi um momento interessante. Sérgio Sousa Pinto não quer os socialistas associados à imigração, o que parece dar a entender que até o Sérgio Sousa Pinto já percebe que a imigração é um dos principais problemas da Europa. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado, deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.